Olá, queridas amigas, queridos amigos, estamos de volta aqui na Escola Prática de Processo Civil e muitos já estavam ansiosos com esse nosso próximo módulo. Encerramos na aula anterior o módulo e os módulos, dedicados à execução e ao cumprimento de sentença, e o último módulo dentro desse tema foi um módulo sobre defesas do executado. Agora vamos avançar e vamos então iniciar o estudo dos recursos. Muitos alunos pedindo: professor, pelo amor de Deus, eu preciso estudar recursos, tenho dificuldade na prática em relação aos aspectos gerais, em relação aos recursos específicos. Meus amigos, vamos estudar tudo isso. Vamos iniciar com as nossas aulas sobre a teoria geral dos recursos. É importante, mais importante até, eu diria, do que saber o recurso específico, é saber a teoria geral. Porque a teoria geral e as normas que nós estudamos dentro da teoria geral, elas serão aplicadas aos recursos em espécie. Então, não é possível começar a estudar os recursos específicos, recursos em espécie, sem antes estudarmos então a teoria geral dos recursos. Iniciamos o nosso módulo 9 dedicado, meus amigos, aos recursos, e vamos seguindo nesse módulo 9 agora pelas próximas semanas, quiçá pelos próximos meses, porque são muitos recursos e nós não podemos ter pressa nesse estudo. Vamos estudar com calma as particularidades de cada recurso, porque vocês terão então um estudo, um treinamento aqui completo em relação aos recursos, e estudarão não apenas comigo, mas com outros professores também especialistas em recursos, tá bom? Olha só, teoria geral dos recursos, a nossa aula de número 1, vamos iniciar falando aqui sobre o conceito. O que é o recurso? O recurso é o instrumento por meio do qual a parte e o terceiro interessado, não apenas a parte, mas também o Ministério Público e o terceiro interessado, o Ministério Público quando intervier no processo, e um terceiro interessado é um instrumento então processual em que a parte, o Ministério Público e o terceiro interessado poderá requerer ao órgão ad quem ou a reforma, ou a cassação, ou o esclarecimento de uma decisão judicial. Olha que interessante, isso é um recurso, é um instrumento por meio do qual a parte, o MP ou um terceiro interessado, esses sujeitos poderão então requerer ao órgão ad quem ou a reforma ou a cassação ou mesmo o esclarecimento de uma decisão judicial. Os recursos não se confundem com os chamados sucedâneos recursais. O que é um recurso e o que é um sucedâneo recursal? Esse é o recurso. O que eu falei, o instrumento, meio do qual a parte, o MP ou o terceiro interessado vai requerer ao órgão ad quem a reforma, a cassação ou o esclarecimento de uma decisão judicial. Os sucedâneos recursais são instrumentos processuais também que fazem às vezes de um recurso. Não são recurso, mas fazem às vezes de um recurso. É como se fossem recurso. Exemplos aqui de sucedâneos recursais: o reexame necessário, a suspensão de segurança. Lá no mandado de segurança, vocês terão aí um módulo para os alunos do plano anual, tem um módulo sobre mandado de segurança, prática no mandado de segurança. E também temos a correição parcial, que de certa forma visam aqui alguma modificação na decisão judicial. De alguma forma visam a modificação na decisão judicial. Só que não são recursos. Tá bom? E também os recursos não se confundem com as ações impugnativas. Nós temos ações autônomas de impugnação de decisão judicial. Temos, olha só, exemplo aqui de ação impugnativa. A reclamação é uma ação impugnativa, não é recurso. A ação rescisória é uma ação impugnativa, não é recurso. A chamada querela nullitatis insanabilis, que é uma ação que tem por objetivo ali discutir a inexistência, a nulidade de citação e, consequentemente, desfazer a decisão e eventual coisa julgada formada. Então são ações de impugnação, ações autônomas. Tá legal? Não são recursos. A ação anulatória de uma decisão homologatória de acordo, por exemplo.
é uma ação autônoma impugnativa, não é recurso. Perfeito. Então já temos aqui a ideia geral sobre o que é um recurso e fizemos essas primeiras distinções. Em relação aos fundamentos do recurso, o recurso ele pode apresentar como fundamento ou um error in iudicando ou um error in procedendo. Error in iudicando, error in procedendo. O error in iudicando é o erro de julgamento. Quando você interpõe uma apelação objetivando a reforma da sentença, a sentença foi pela improcedência do pedido. Você é o advogado, a advogada do autor. Você quer a procedência. Então você interpõe um recurso de apelação e diz: tribunal, o juiz julgou mal. O juiz julgou errado. Não é improcedência aqui é procedência. As provas foram produzidas e as provas demonstram o direito do autor. Você está, nesse caso, alegando, fundamentando o seu recurso em um error in iudicando, o erro de julgamento. Agora, quando você requer ao tribunal, portanto, meus amigos, aqui você vai pedir o quê? Basicamente, a reforma da decisão. Agora, quando você alega uma questão processual, uma questão relativa ao próprio procedimento, e busca a anulação da sentença, da decisão judicial, a cassação da decisão judicial, você discute o quê? Você alega o quê no tribunal? Erro in procedendo. O erro de processamento. Houve um vício processual que deve gerar a nulidade da decisão. Então, tribunal, o juiz julgou improcedente o pedido do autor por ausência de provas. Mas o autor requereu a produção de provas e o juiz indeferiu, disse que era caso de julgamento antecipado. Ora, se é caso de julgamento antecipado, o juiz não pode julgar improcedente por ausência de provas, porque ele violou aqui o princípio do contraditório e o direito à produção da prova. Então eu venho requerer a cassação, ou seja, a anulação da sentença, para que o juiz defira então a produção da prova. Então você requer ao tribunal que o tribunal anule a sentença e determine que o juiz instrua aquele processo. Você alega um erro in procedendo. Erro de processamento aqui. Um vício em relação a atos do processo, a atos processuais. Tá legal? Então, os fundamentos do recurso basicamente são esses dois. Perfeito. O que mais? Vamos analisar rapidamente a classificação dos recursos. Quanto à finalidade do recurso, o recurso pode ter por finalidade a reforma da decisão, e ele vai alegar o quê? O erro in iudicando. Pode ter por finalidade a invalidação da decisão, a anulação, a cassação da decisão, você vai alegar o erro in procedendo, e ele pode ter por finalidade o esclarecimento, é o que ocorre, por exemplo, nos embargos de declaração, em que você vai alegar uma omissão, uma contradição, uma obscuridade ou um erro material. Então você requer o esclarecimento. Esse é o seu objetivo nos embargos de declaração. Perfeito. Quanto ao órgão jurisdicional competente, nós teremos aqui o chamado recurso devolutivo e o recurso não devolutivo. Como assim? Sempre que o seu recurso for analisado por um outro órgão jurisdicional, nós vamos chamar esse recurso de recurso devolutivo. É o que ocorre com a apelação, que vai para o tribunal, com o agravo de instrumento, que vai para o tribunal, com recurso especial, recurso extraordinário, que vão esses recursos para um tribunal superior, STJ ou STF, recurso devolutivo. Outro órgão jurisdicional. O órgão AQUO, é aquele que proferiu a decisão, é um. O órgão adquem, aquele que vai examinar o recurso, é outro. E o recurso não devolutivo. O órgão AQUO é o mesmo do órgão adquem. É o que ocorre nos embargos de declaração. Quando o juiz profere uma decisão, uma sentença, e você vai opor embargos de declaração, olha a nomenclatura, opor embargos de declaração, esses embargos serão examinados pelo mesmo órgão jurisdicional prolator da decisão. Portanto, ele é um recurso não devolutivo. Meus amigos, vejam como a teoria geral dos recursos é importante para criar a base para
o estudo dos recursos em espécie, tá bom? Tudo começa a fazer sentido, né? A gente começa a compreender, ter uma visão global do sistema recursal. Perfeito. E quanto à extensão da impugnação? Recurso total é aquele que vai impugnar toda a decisão, portanto, todos os capítulos. O juiz, ao final, proferiu uma sentença e condenou o réu ao pagamento de lucros cessantes, danos emergentes e dano moral. O autor inconformado interpõe um recurso de apelação requerendo a reforma de todos esses pedidos. É um recurso total, porque ele se projeta para todos os capítulos da decisão. Recurso parcial é aquele que vai impugnar uma parte apenas da decisão. Nesse mesmo exemplo, o juiz condenou o réu ao pagamento de lucros cessantes, danos emergentes e danos morais. O autor concorda até com os lucros cessantes, mas ele não concorda com os danos emergentes e com os danos morais. E ele recorre apenas em relação a esses dois capítulos da sentença. E nós chamamos de capítulos, tá? Da sentença ou da decisão. É um recurso parcial, porque não impugnou toda a decisão. Você vai encontrar aqui essa distinção, basicamente, no artigo 1002 do CPC. Muito bem. E quanto à fundamentação, olha que interessante, nós temos aqui o chamado recurso de fundamentação livre. A parte pode alegar qualquer situação, qualquer questão para obter, então, uma decisão favorável no seu recurso. O recurso interposto por ela poderá ter qualquer fundamento. Nós vamos chamar, então, de recurso de fundamentação livre. É o que ocorre com o agravo de instrumento, é o que ocorre, por exemplo, com a apelação. Só que há recursos que são recursos de fundamentação vinculada. Por que fundamentação vinculada? Porque a própria Constituição ou a lei estabelece as causas de pedir recursais. Olha que interessante. As causas de pedir recursais, ou seja, o fundamento do recurso já está previamente definido na Constituição ou na lei. É o que ocorre, por exemplo, com o recurso extraordinário. Lá no artigo 102 da Constituição Federal, vocês vão encontrar quando o recurso extraordinário vai ser cabível e quais são as questões que podem ser discutidas no recurso extraordinário. Já há um rol de causas de pedir. Recurso especial no artigo 105 da Constituição Federal. Os embargos de declaração. Olha que interessante os embargos de declaração. Você só pode opor embargos de declaração para discutir omissão, contradição, obscuridade ou erro material. São as causas de pedir desse recurso. Portanto, é um recurso de fundamentação vinculada, porque ou a Constituição ou a lei define previamente quais são as causas de pedir desse recurso. Tá legal? Beleza. O exemplo está aqui, ó, os exemplos, né? Recurso extraordinário, artigo 102, inciso 3, recurso especial 105, inciso 3, e embargos de declaração 1022 do CPC. Show? Show de bola. Então essa é a primeira parte aqui da nossa teoria geral dos recursos. Vamos analisar. Então vimos aqui o conceito, vimos algumas particularidades dessa teoria geral, vimos aqui a classificação, essa classificação é importantíssima para que nós tenhamos então uma base sobre o sistema recursal e agora vamos avançar para os princípios recursais. Primeiro princípio das decisões juridicamente relevantes. O que isso significa? Basicamente é princípio bem tranquilo, é mais teórico, ele é menos prático, mas daqui a pouco eu vou falar sobre alguns princípios com aplicação prática muito forte, tá? Então vejam, princípio das decisões juridicamente relevantes. Basicamente é a ideia de que o legislador só vai prever recursos contra decisões que sejam realmente relevantes. Portanto, somente vai haver recurso contra a decisão que seja juridicamente relevante. Olha, a sentença é a decisão que põe fim ao processo. Evidentemente que deve haver um recurso previsto contra a sentença. A depender da decisão interlocutória, é necessária a previsão de um recurso. Então nós vamos lá, qual é o recurso? O agravo de instrumento, nós vamos para o artigo 1015 e vamos analisar o rol do artigo 1015 para a gente saber se aquela decisão, no caso concreto, ela vai comportar ou não o recurso de agravo de instrumento. Em outras palavras, esse princípio ele se projeta para o legislador. O legislador vai criar recursos adequados para decisões que sejam relevantes.
Muito bem, segundo princípio, o princípio da taxatividade. Pelo princípio da taxatividade, somente será cabível recurso quando esse recurso estiver previsto na lei. Todo recurso deve ter previsão legal, o princípio da taxatividade. Não cabe à parte criar um recurso novo. Também não cabe negócio jurídico processual criando um recurso novo. Princípio da taxatividade. Os recursos são aqueles previstos na lei. Isso não significa dizer que todo recurso deva ter um nome. Veja, nós temos o recurso de apelação, o recurso de agravo de instrumento, temos o recurso especial, temos o recurso extraordinário, temos os embargos de declaração, temos o agravo retido, temos o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário, temos esses recursos. Temos o recurso ordinário. São esses basicamente os recursos que nós temos lá no Código de Processo Civil. Os recursos estão previstos lá. Então, são recursos expressamente previstos, princípio da taxatividade. Mas isso não significa dizer que todo recurso deva ter um nome. Todos esses têm o seu respectivo nome. Agora, lá no artigo 41 da Lei 9.099, nós vamos encontrar a previsão expressa, princípio da taxatividade, de recurso, mas recurso que não tem nome, coitado. E aí, popularmente, nós chamamos do quê? De recurso inominado. O recurso interposto contra a sentença no juizado especial, que é como se fosse um recurso de apelação, ele não tem nome. Então, nós chamamos de recurso inominado, tá? E ainda assim não houve violação à taxatividade, porque ele está previsto na lei. Ele só, coitado, só não tem nome, tá? Negócio jurídico processual pode criar um recurso? Já disse que não. Então veja, embora o artigo 190 do CPC preveja a possibilidade de celebração de negócios jurídicos atípicos, ou seja, negócios jurídicos criados, situações, obrigações processuais, faculdades, procedimentos criados pelas partes, as partes não podem, por negócio jurídico processual, criar um recurso, porque elas esbarram nesse princípio da taxatividade que tem a ver também com o princípio da legalidade. Somente a lei pode prever o recurso. Perfeito. O que mais aqui? Princípio da singularidade, ou também conhecido, como princípio da unirrecorribilidade ou unicidade. O que diz esse princípio? Esse princípio, meus amigos, vai dizer que somente é cabível um único recurso contra uma decisão. Mas cuidado, um único recurso de cada vez contra a mesma decisão. Por que eu falei um único recurso de cada vez? Porque é possível que contra uma mesma decisão haja a previsão de 2 recursos. Então é possível que a partir de uma única decisão, uma mesma decisão, a parte possa interpor mais de um recurso, recursos diferentes? Sim. Veja, contra a sentença, qual é o recurso cabível? A apelação. Perfeito. Mas não cabe aqui o recurso de embargo de declaração? Cabe também. Ocorre que você não pode interpor os 2 recursos ao mesmo tempo. Eu posso então interpor só o recurso de apelação. Se você interpuser só o recurso de apelação, precluiu aqui o recurso de embargo de declaração. O que você tem que fazer? Primeiro os embargos de declaração, porque veja, se os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento da decisão, aclarar aquela decisão, no nosso exemplo a sentença, você só vai interpor o recurso de apelação após o juiz esclarecer. Suprir aquela omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Então veja, contra a sentença cabem apelação e embargos de declaração. Na prática, o que você deve fazer? Primeiro você vai opor os embargos de declaração. Ao opor embargos de declaração, haverá a interrupção dos demais recursos. Então você pode ficar tranquilo, tranquila em relação à apelação, que seu prazo não está contando ainda. Perfeito. Com o julgamento dos embargos de declaração, aí sim, começa a contar o prazo do recurso de apelação para as 2 partes. Ou seja, se o autor opõe embargos de declaração e o réu também não se contentou com a sentença, porque a sentença pode desagradar os 2.
o réu quer apelar também, o réu não precisa apelar, porque houve a interrupção do prazo para os dois. Então você deve opor os embargos e esperar o julgamento dos embargos. Julgados os embargos, começa a contar o prazo para o recurso de apelação. Veja, nós observamos o princípio da singularidade. Somente é cabível um único recurso de cada vez contra a mesma decisão. Mas nós temos uma exceção no nosso sistema. O direito é assim, sempre comporta uma exceção. E a exceção é aqui, na verdade, em relação aos recursos extraordinário e especial. Por quê? Porque o recurso extraordinário e o recurso especial, regra geral, eles são interpostos contra um acórdão de um tribunal. Só que esses dois recursos eles serão interpostos ao mesmo tempo. Então o tribunal julgou a apelação. Você não se conformou com o resultado, com aquele acórdão. Você quer recorrer para o STJ. E você também vê violação aqui à Constituição e você quer recorrer para o Supremo. O que você deve fazer? Interpor apenas o recurso especial para depois interpor o recurso extraordinário? Não. Você vai interpor os dois recursos ao mesmo tempo, endereçar ao presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, que fará o primeiro juízo de admissibilidade desse recurso especial e desse recurso extraordinário, e admitindo esse recurso, ele remeterá os recursos para o STJ e para o STF, tá bom? Exceção ao princípio da única irrecorribilidade, ou unicidade, ou singularidade. A possibilidade de se interpor ao mesmo tempo recurso especial e recurso extraordinário. Muito bem, meu tempo se esgotou, vou chamar o próximo bloco para a gente continuar o nosso estudo, tá legal? Vamos lá. Muito bem, meus caríssimos, vamos continuar. Princípio da fungibilidade. Esse princípio ele é bem interessante, mas eu confesso que atualmente ele tem pouca aplicação prática, tá bom? O que é o princípio da fungibilidade? O que é algo fungível? Algo substituível. Isso é ser fungível. Eu posso substituir por outra coisa. E quando nós falamos nesse princípio, o princípio da fungibilidade recursal, a ideia básica é a seguinte: eu interpus um recurso quando na verdade eu deveria ter interposto outro recurso. O recurso interposto pela parte foi feito de forma equivocada. Ao invés de interpor o recurso A contra aquela decisão, a parte interpôs o recurso B. E a ideia é, o órgão adquem pode receber o recurso B como sendo o recurso A, como sendo o recurso correto. Isso é fungibilidade. Agora, na prática, é dificílimo isso ocorrer. Para que seja possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, é preciso preencher dois requisitos. O primeiro requisito significa dúvida objetiva. Em outras palavras, a dúvida objetiva significa esse recurso, esse equívoco na interposição do recurso não pode se traduzir aqui em um erro grosseiro. Não pode haver erro grosseiro. Veja, contra a sentença cabe recurso de apelação ou o recurso de agravo de instrumento. Apelação ou agravo de instrumento contra a sentença, é evidente que cabe apelação, somente apelação. Claro, os embargos de declaração, mas em termos de recorribilidade para reforma ou cassação, apelação e não agravo de instrumento. E a parte interpõe um agravo de instrumento. Veja, foi um erro grosseiro, não preencheu o primeiro requisito. E se você for advogado do recorrido ou advogada do recorrido, você vai discutir isso. Se o recorrente interpôs o recurso equivocado, você, tribunal, não preencheu o primeiro requisito. Aqui é um erro grosseiro, todo mundo sabe, não há discussão na doutrina e nem na jurisprudência quanto ao cabimento desse recurso. Ninguém discute isso, todo mundo diz que contra essa decisão cabe esse recurso. Então isso é um erro grosseiro. O tribunal não pode aplicar o princípio da fungibilidade. Muito bem. Então, qual é o primeiro requisito? Não pode haver erro grosseiro. É preciso que haja realmente uma dúvida objetiva em relação à interposição daquele recurso. Perfeito. E o segundo requisito, a observância do prazo, ou seja, o recurso deve ter sido interposto no mesmo prazo do recurso que deveria ter sido aquele realmente interposto. Ou seja, vamos imaginar que o recurso correto, no caso, seja o recurso A.
E o recurso A, ele tem prazo de 10 dias, ok? Então, foi uma determinada decisão, contra aquela decisão, o recurso é o recurso A, prazo de 10 dias. Só que a parte se equivoca e interpõe o recurso B. E o prazo do recurso B é de 15 dias. Como o prazo do recurso B é de 15 dias, a parte interpõe no 13º dia, dentro do prazo do recurso B. Se o tribunal for aplicar o princípio da fungibilidade, ainda que tenha havido uma dúvida objetiva, não tenha havido aqui erro grosseiro, não preencheu o segundo requisito, porque o recurso deveria ter sido interposto dentro do prazo do recurso correto. E aqui o recurso é de 10 dias, esse é de 15 e foi interposto no 13º dia. Se esse tivesse sido interposto até o 10º dia, o tribunal aplicaria o princípio da fungibilidade. Porque nós haveríamos aqui, nesse caso, haveria sido preenchido aqui os dois requisitos. Ok? Beleza, olha só. Dúvida objetiva e prazo do recurso correto. Mas veja, na prática é muito difícil ocorrer. Primeira coisa, o sistema processual já estabelece de forma muito clara quais são os recursos e para quais situações. Esse princípio, ele é mais aplicado aqui, meus amigos, àquelas hipóteses em que há uma determinada lei específica que estabelece uma decisão judicial e aí você não sabe muito bem qual é o recurso a ser interposto. Às vezes a lei prevê uma decisão e não é possível identificar, por exemplo, se é uma sentença, se é uma decisão interlocutória, e isso pode gerar alguma dúvida. Eu trago aqui um exemplo claro, pelo menos para mim é muito claro isso, que é o da habilitação de crédito na recuperação judicial. A Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação e Falência, ela trata desse procedimento. Me parece que aquilo é uma decisão interlocutória, porque a habilitação de crédito, para mim, é um incidente processual julgado por decisão interlocutória, mas eu sei que há muitos juízes que julgam por sentença. Eu até estava refletindo recentemente, falei, veja, se alguém interpuser uma apelação em razão da sentença e o tribunal entender que é decisão interlocutória e não sentença aquilo, veja, a parte de certa forma o juiz colocou sentença. Há uma dúvida quanto à natureza jurídica daquela decisão. Se o tribunal entende que é decisão interlocutória e não sentença, acho que a parte não pode ser prejudicada. Porque o próprio juiz também entendeu que era sentença. E contra a sentença cabe apelação e não decisão interlocutória. Então eu estou trazendo aqui um exemplo, tá, meus amigos? Um exemplo que para mim seria uma dúvida objetiva e poderia levar aqui à aplicação do princípio da fungibilidade. Muito bem. Em relação ao prazo, praticamente está superado esse requisito. Por quê? Porque todos os recursos previstos no CPC têm prazo de 15 dias. Menos embargo de declaração. Mas aí os embargos são um recurso aqui bem específico, para situações específicas. Então não há mais preocupação em relação a esse segundo requisito, porque todas as decisões, todos os recursos têm prazo de 15 dias, recursos previstos no CPC, salvo os embargos de declaração, cujo prazo é de 5 dias. Só que o próprio sistema, a própria lei, pode prever essa fungibilidade. E o CPC, ele prevê esse princípio da fungibilidade em um dispositivo que é bem interessante, que trata aqui do agravo interno e dos embargos de declaração. Artigo 1024, parágrafo 3º do CPC. O 1024 ele trata do agravo interno, que é aquele recurso interposto contra decisões monocráticas do relator. Então, por exemplo, o relator indeferiu um pedido de tutela provisória lá no recurso, você pode interpor o agravo interno para a turma julgar decidir se é caso ou não de deferimento da tutela provisória recursal. Então esse é o agravo interno. Muitas vezes a parte opõe embargos de declaração e acaba discutindo a própria decisão, revelando o próprio inconformismo com a decisão, sem mesmo buscar ali o esclarecimento, sem mesmo suscitar tecnicamente ou propriamente a omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Então o que o CPC fala? Olha, nesse caso, se ele opuser embargo de declaração, o tribunal poderá receber como agravo interno. Claro que o agravo interno ele tem algumas
particularidades em relação aos embargos de declaração, evidentemente, nesse caso o tribunal vai permitir que a parte complemente o seu recurso. Olha o que diz o parágrafo 3º. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível. Princípio da fungibilidade aqui previsto na própria lei. Desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-la às exigências do artigo 1021, parágrafo 4º, tá bom? Opa, aqui o agravo interno está no 1021, perdão, tá? Eu falei 1024. 1024 trata dos embargos de declaração. Cuidado, tá? Então, 1021, agravo interno, 1024, que trata especificamente dos embargos de declaração e dessa fungibilidade. Beleza? Show de bola. Vamos seguir? Vamos nessa. Próximo princípio, princípio da proibição de reformácio impégios. Meus amigos, proibição de reformácio impégios. O que significa isso? Significa basicamente que o recurso não pode piorar a situação do recorrente. Então, se o juiz, eu requeri aqui, eu sou autor, ajuizei uma ação de cobrança, pleiteando 100 mil reais. 100 mil reais. O tribunal julgou parcialmente procedente, condenando o réu a me pagar 50 mil reais. O réu não recorre. Eu recorro, interponho um recurso de apelação. O tribunal não pode, no recurso de apelação, dizer que eu só faço jus aqui a 30 mil reais. Por quê? Porque nesse caso, eu interpus um recurso, não posso ser prejudicado com o recurso que eu mesmo interpus. Ou, em outras palavras, o recurso, no julgamento do recurso, ou o tribunal mantém a mesma situação do recorrente, ou ele melhora. Ele nunca poderá piorar. Nunca não, tá? Como regra, ele não poderá piorar, que eu vou mostrar uma exceção aqui para vocês. Então, essa é a ideia do princípio da reformácio impégios, e se o tribunal piorar a situação do seu cliente, quando você interpuser um recurso, você tem que opor embargo de declaração contra aquela decisão, falando, tribunal, o senhor foi omisso aqui, ou o acórdão foi contraditório, tendo em vista que piorou a situação do recorrente, violando assim o princípio da proibição de reformácio impégios. Exceções. Primeira exceção, questões conhecíveis de ofício. Então veja, eu vou abordar com vocês e nós vamos estudar juntos aqui um dos efeitos dos recursos, que é o efeito devolutivo. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora sobre essas questões conhecíveis de ofício, porque elas terão aqui uma aplicação muito interessante lá nos efeitos dos recursos, especificamente no efeito devolutivo. Meus amigos, se o juiz julga os pedidos do autor, tá? E vamos imaginar então um exemplo, o juiz condenou o réu a pagar lucros cessantes, danos emergentes e danos morais, tá? Fica fácil aqui para a gente compreender esses 3 capítulos aqui da sentença. O autor não se conforma com os danos emergentes. Ele não se conforma com os danos emergentes. Em relação aos lucros cessantes e aos danos morais, ele concorda. Danos emergentes aqui, o juiz condenou o réu a pagar 50 mil. O autor fala, não, os danos emergentes foram de 100 mil reais. Então ele interpõe um recurso de apelação, danos emergentes. Perfeito. Pleiteando os 100 mil reais. O tribunal não pode falar o seguinte, não, você só faz jus a 30 mil reais. Não pode. Agora, o tribunal pode, por exemplo, falar o seguinte, opa, em relação a esse pedido, houve prescrição já. Porque é uma questão conhecível de ofício. Em relação a esse pedido. O tribunal poderia falar, opa, houve prescrição desse pedido e dos outros 2. Poderia falar isso? Não. Porque os danos emergentes e os danos morais não foram objeto de recurso. Transitaram em julgado, o tribunal não pode pronunciar a prescrição deles. Mas pode pronunciar a prescrição do recurso que foi interposto. Então, nesse caso, haverá uma piora para o recorrente. Perceberam? Haverá uma piora. Então, nós temos uma exceção ao princípio da proibição de reformácio impégios.
Quando se tratar de uma questão conhecível de ofício, o tribunal pode, desde que seja uma questão conhecível de ofício, relacionada ao objeto do recurso. Porque se o recorrente não recorreu de outros capítulos, o tribunal não pode analisar nada desses outros capítulos, mesmo que seja uma questão conhecível de ofício. Porque como eles não foram objeto de recurso, houve o trânsito em julgado deles. Como esse foi objeto do recurso, qualquer questão conhecível de ofício relacionada a esse capítulo, o tribunal vai poder examinar e aí pode, eventualmente, prejudicar o próprio recorrente. Beleza? Piorar a situação do recorrente. E a segunda possibilidade é a chamada teoria da causa madura. Veja, olha que interessante a teoria da causa madura. E nós vamos estudar também a teoria da causa madura com mais, de forma mais profunda. Beleza, não se preocupem por enquanto com ela. Na teoria da causa madura, essa teoria basicamente ela diz o seguinte. Ela diz o seguinte. Quando o tribunal cassar uma decisão, pode ser uma decisão interlocutória, pode ser uma sentença geralmente relacionada aqui à sentença, tá? Geralmente relacionada à sentença, mas também cabe para decisões interlocutórias, especificamente as decisões interlocutórias de mérito. Muito bem, mas vamos imaginar uma sentença. A gente começa com o básico, depois a gente vai aprofundando na aula e nas próximas aulas também. Vamos imaginar uma sentença. O pedido do recorrente é a anulação da sentença. Então veja o seguinte, o juiz julgou o pedido do autor, tá? Improcedente. Perdão, o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito. Pronto. A extinção do processo sem resolução do mérito não é prejudicial para o autor? Claro que é, porque o autor quer o mérito, quer ganhar o processo. E ali, com a extinção, o processo acaba para o autor. Perfeito. O juiz extingue o processo sem resolução do mérito. Vamos imaginar que o juiz extinga o processo sem resolução do mérito, dizendo o seguinte, não há interesse de agir. A ausência de interesse de agir gera a extinção do processo sem resolução do mérito, artigo 485, inciso 6 do CPC. Perfeito. O autor, claro, inconformado com aquela sentença terminativa, porque é uma sentença sem exame do mérito, o nome é sentença terminativa, o autor interpõe qual recurso? Contra a sentença, apelação. Interpõe o recurso de apelação. Fala, tribunal, eu venho requerer a cassação, a invalidação, a anulação dessa sentença. Porque não é caso de extinção do processo em resolução do mérito. Não há aqui ausência de interesse de agir. Pelo contrário, há interesse de agir do autor. Portanto, eu quero a cassação da sentença. O tribunal diz, analisa o caso e fala, realmente o autor tem interesse de agir. O juiz não poderia extinguir o processo sem resolução do mérito. Então, eu casso a sentença. Opa! Aparentemente melhorou a situação do autor, não melhorou? Porque o autor quer a cassação e o tribunal acolheu. Mas aí o que o artigo 1013 do CPC admite? Que nesses casos, se não houver mais nenhuma necessidade de produção de provas, se o processo já estiver pronto para julgamento, o próprio tribunal já pode decidir o mérito. O processo já está maduro para o julgamento, teoria da causa madura. Então o tribunal diz, opa, realmente há interesse de agir. Casso a sentença, anulo a sentença. Como o processo já está pronto para julgamento, eu, tribunal, já vou decidir o mérito. E aí o tribunal avança para o exame do mérito e julga no mérito o pedido do autor improcedente. Então, nesse caso, houve uma piora na situação do autor. Houve uma piora, porque o juiz havia julgado extinto o processo em resolução do mérito, o autor recorreu, o tribunal acolheu esse recurso, mas já julgou o mérito. E ao julgar o mérito, disse, autor, você não tem direito aqui. Há interesse de agir, mas em relação ao mérito, você não tem direito, seu pedido é improcedente. Então, na aplicação da teoria da causa madura, vale a pena a leitura do 1013, tá, meus amigos, após a aula de hoje. Na aplicação da teoria da causa madura, pode haver sim uma piora na situação do recorrente. Tá legal? Queridos, meu tempo já está acabando. Ao invés de eu iniciar o princípio da dialeticidade, eu vou encerrar esse bloco. Vou chamar o terceiro bloco para a gente poder concluir a nossa aula examinando os próximos pontos aqui. Vamos lá. Muito bem, meus amigos, vamos concluir então nesse nosso terceiro e último bloco, princípio da dialeticidade. Antes, porém,
último princípio aqui, tá? Último princípio nesse nosso terceiro bloco, e aí vamos analisar os pressupostos de admissibilidade dos recursos. Mas antes, eu só queria dizer o seguinte, você percebeu a importância da teoria geral dos recursos? Como é importante conhecer essas questões para identificar nos casos concretos a aplicação? Como é importante você saber esses princípios, por exemplo, para identificar no caso concreto uma violação a esses princípios? Isso faz muita diferença, esse tipo de conhecimento. Aqui, claro, eu concordo, um conhecimento bem mais teórico do que prático. Mas ele te dá uma base muito boa para você ter munição ali no processo, para você poder utilizar, você ter carta na manga para você jogar na mesa. Por quê? Você tem que conhecer, porque não raras vezes essas violações elas ocorrem. E se você conhece, se você sabe trabalhar com princípios, sabe identificar a violação, sabe no caso concreto identificar uma situação que pode colocar o seu cliente em uma desvantagem do processo, isso certamente fará uma diferença enorme na sua atuação profissional. Então esse é o objetivo da EPPC e a gente tem que enfrentar muitas vezes questões mais teóricas que nos darão uma base muito maior para a atuação prática. E o último princípio, muito importante, é o princípio da dialeticidade. Dialeticidade vem de dialética. Como assim? Como assim? Ao interpor um recurso, o recorrente deve impugnar especificamente a decisão. O recurso não pode servir como uma forma de demonstrar o descontentamento genérico com a sentença, com a adesão interlocutória. Eu não concordo, o juiz foi injusto. Tá, por que ele foi injusto? Onde está aqui o erro em iudicando? Onde está o erro em procedendo? Essa é a ideia do princípio da dialeticidade. A obrigação de o recorrente impugnar especificamente a decisão recorrida. Tem a ver esse princípio com o próprio princípio do contraditório. Por que com o próprio princípio do contraditório? Porque se eu sou o recorrente, agora olha, se coloque aqui no lugar da parte recorrida, tá? Do recorrido. Eu sou o recorrente, você é o recorrido. Eu digo no meu recurso, a decisão foi injusta. Essa decisão, ela prejudicou a parte autora. Prejudicou demais. A parte autora agora vai ficar pobre. A parte autora agora não vai conseguir desenvolver a sua empresa, o seu negócio. Tá, mas de que forma? Aí você agora se coloque como recorrido. Tribunal, como é que eu vou exercer o meu direito ao contraditório se eu não sei quais são os pontos da sentença que o recorrente está impugnando? Veja, recurso não pode ser genérico. Não pode haver argumento genérico no recurso. O argumento deve ser específico, o recorrente deve impugnar especificamente a decisão. Então, naquele nosso exemplo dos danos emergentes, lucros cessantes e danos morais, tribunal, em relação aos danos emergentes, o juiz não observou a prova A, a prova B e a prova C, não observou ainda a regra prevista no artigo tal do Código Civil ou do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, o próprio entendimento deste tribunal é nesse sentido, isso é impugnação específica. Está impugnando especificamente o capítulo da decisão. No tocante ao dano moral, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido disso, disso e daquilo. No presente caso, conforme a própria manifestação do réu em audiência, aconteceu isso. Isso é impugnar especificamente, mostrando o que o juiz não observou. Impugnação específica. Se não houver violação ao princípio da dialeticidade, esse recurso não será conhecido pelo tribunal. O tribunal não vai julgar o recurso. Ok? Perfeito. Perfeito. E olha que interessante, pergunto a você. O recorrente pode usar os mesmos argumentos já utilizados anteriormente? Então o recorrente, vamos imaginar que seja o autor, ele pega basicamente a petição inicial, aqueles fundamentos, copia e cola e aí ele faz uns ajustes impugnando a decisão. Ele pode se valer desses mesmos fundamentos ou dos fundamentos que ele apresentou em alegações finais? Pode.
Para o STJ, meus amigos, não há violação ao princípio da dialeticidade, a utilização pelo recorrente dos mesmos argumentos já utilizados anteriormente no processo, evidentemente, tá? Então não há violação. O que não pode é tão somente apresentar o inconformismo de forma genérica sem apresentar uma impugnação específica em relação àquela decisão que é objeto do recurso. Terminamos os princípios, vamos iniciar, não vamos concluir hoje, mas vamos iniciar a análise dos requisitos de admissibilidade dos recursos. Assim como ocorre com a fase de conhecimento, em que o juiz, antes de examinar o mérito, precisa verificar se os requisitos de admissibilidade, ou seja, se os pressupostos processuais estão presentes, no campo recursal isso também ocorre. Para que o mérito de um recurso seja julgado pelo tribunal, pelo órgão ad quem, é preciso que tenham sido preenchidos os pressupostos processuais, tenham sido observados os pressupostos processuais. E quais são esses pressupostos processuais recursais, aplicáveis aqui no campo recursal? Nós temos os requisitos, que nós vamos chamar aqui de requisitos de admissibilidade. Nós temos os requisitos intrínsecos e os requisitos extrínsecos. Requisitos intrínsecos e requisitos extrínsecos. Em relação aos requisitos intrínsecos, na próxima aula vamos analisar os extrínsecos. Primeiro requisito, cabimento. O recurso deve ser cabível. E o cabimento tem a ver com o princípio da taxatividade, com o princípio da singularidade, chamado também de unicidade ou unirrecorribilidade, e com o princípio da fungibilidade. Por quê? Porque para que o recurso seja cabível, é preciso que ele tenha previsão legal, princípio da taxatividade. Para que ele seja cabível, é preciso verificar se ele é o único recurso que está sendo interposto, princípio da singularidade. Contra uma mesma decisão, somente é cabível um único recurso de cada vez. E aí, dentro desse cabimento, se o recurso não for cabível nesse caso, porque o recurso é incorreto, o tribunal, o órgão ad quem, né, pode verificar se é possível aplicar a fungibilidade, o princípio da fungibilidade. Então esse é o primeiro requisito intrínseco, cabimento do recurso. Quando o juiz profere uma sentença e o recorrente interpõe o recurso de apelação, a primeira coisa que o relator do recurso examina é: o recurso é o correto? É cabível a apelação contra a sentença? Contra a sentença cabe a apelação. Opa! Ele interpôs algum outro recurso ou se foi o único recurso? O único recurso. Beleza. Não há nenhum erro aqui, está tudo certo. Primeiro requisito no checklist, ok. Cabimento do recurso. Segundo requisito de admissibilidade. Legitimidade. A parte, o recorrente deve ter legitimidade para aquele recurso. E no tocante à legitimidade, eu chamo a atenção aqui para o artigo 996, especificamente o parágrafo único. Me permitam a leitura, vou pegar o meu código, tá? E peço que você abra o seu código no artigo 996 do CPC, que ele vai dizer o seguinte, meus amigos. Olha o que diz o artigo 996. Ele diz: o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Isso eu já falei no início da aula. Só que o que eu quero chamar a atenção aqui é em relação ao parágrafo único do artigo 996, que vai falar desse terceiro prejudicado. Como assim? Como assim um terceiro prejudicado? Quem não foi parte do processo pode interpor o recurso? Pode. Mas para que um terceiro que não tenha sido parte no processo interponha um recurso, ele tem que demonstrar o seu interesse. Um interesse jurídico. Que interesse jurídico é esse? É o fato de ele ser também atingido pela sentença ou pela decisão. Muitas vezes nós teremos um terceiro que, embora não tenha sido parte no processo, foi atingido pela sentença ou pela decisão. Nesse caso, ele vai poder interpor o recurso. Nós chamamos isso de recurso de terceiro prejudicado, ou recurso do terceiro prejudicado, que é o recurso cabível contra aquela decisão. Se for uma sentença, o terceiro vai interpor apelação. Se for uma adesão interlocutória, conforme o caso, ele vai interpor um agravo de instrumento. Veja o que diz o parágrafo único do artigo 996. Cumpre ao terceiro
demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Em outras palavras, todo aquele terceiro que poderia ter participado do processo como litisconsorte ou como assistente de uma das partes poderá interpor o recurso como terceiro prejudicado. Basicamente é isso. Todo aquele terceiro que poderia ter atuado no processo como litisconsorte de uma das partes ou como assistente poderá interpor o recurso. Porque nessas duas situações, evidentemente que ele vai poder ser atingido pela decisão. E ele pode ser atingido diretamente ou reflexamente. Ele terá interesse também na hora de interpor o recurso. Legitimidade e, evidentemente, interesse. E o interesse recursal? O interesse recursal, a ideia do interesse recursal é a mesma ideia do interesse de agir. Ou seja, no interesse de agir nós temos um binômio, necessidade-utilidade. Ou seja, o processo deve ser útil, ou seja, o processo deve permitir uma melhora na situação jurídica da parte. O recurso deve permitir uma melhora na situação jurídica da parte. Utilidade. E necessidade. Para que essa melhora ocorra, somente o recurso vai poder permitir isso. Essa é a ideia, então, do interesse recursal. E aqui eu tenho duas perguntas que vão contextualizar essa ideia do interesse recursal, da utilidade e da necessidade. Primeira pergunta é: beneficiado, aquela pessoa que foi beneficiada pela prescrição, tem interesse recursal? Ou seja, quem é beneficiado pela prescrição geralmente? O réu, claro. O autor ajuizou uma ação. O réu foi citado, o processo desenvolveu e o juiz reconheceu a prescrição da pretensão do autor. Beneficia quem essa prescrição? Ao réu. O autor ajuizou uma ação de cobrança pleiteando a condenação do réu em 50 mil reais e o juiz diz que já houve a prescrição. Opa, maravilha para o réu. Beneficiou? Claro. Agora, o réu pode recorrer dessa decisão? Não. Não há interesse recursal. Por quê? Porque a decisão, nesse caso, como reconheceu a prescrição, ela resolveu o mérito. Logo, qualquer que seja o recurso do réu, não vai gerar nenhum benefício para ele. Nada melhor do que ele já obteve aqui com a prescrição. Porque a prescrição resolveu o mérito. A prescrição, nesse caso, equivale a uma improcedência do pedido do autor para o réu. Porque o réu não vai ter que pagar. Agora, o beneficiado pela sentença terminativa, a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, tem interesse recursal? Aqui tem. Exemplo, o autor propõe a ação, nossa ação de cobrança aqui de 50 mil reais, no nosso exemplo, e o autor não julga o mérito. O autor diz o seguinte: autor, o senhor é parte ilegítima, extinga o processo em resolução do mérito. O réu pode falar o seguinte: eu não concordo, eu vou apelar. Olha que réu corajoso. Vou apelar. Vou apelar por quê? Porque eu quero que reconheça no tribunal, que o tribunal reconheça a legitimidade do autor e julgue o mérito para dizer que o autor não tem direito. Olha que interessante. Ou então imaginem aqui que o juiz extinga o processo por ausência de interesse de agir. Mesma coisa. Mesma coisa. O réu pode recorrer para falar o seguinte: eu, réu, também tenho direito à resolução do mérito. Eu não me contento com a sentença terminativa. Eu quero uma sentença definitiva de mérito para dizer que o autor não tem direito. Perceberam? Fácil, perfeito. E aqui o próximo requisito de admissibilidade intrínseco: inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. É possível que haja algum fato que impeça ou que extinga o próprio direito de recorrer. É possível? É. Isso aqui, meus amigos, é um requisito negativo. São situações que não podem ocorrer para que o recurso seja admitido pelo tribunal. E o que é que não pode ter ocorrido para que o recurso seja admitido pelo tribunal? Não pode ter havido desistência, não pode ter havido renúncia e não pode ter havido aceitação. E o que é a desistência? E aqui segue a sequência dos artigos, 998, 999 e 1000 do CPC.
O que é a desistência? Haverá desistência sempre que o recurso for interposto e, evidentemente, o recorrente não tiver mais interesse no desenvolvimento daquele recurso, no processamento daquele recurso. Essa é a desistência. A desistência, meus amigos, ela pressupõe um recurso já interposto. Não existe desistência antes da interposição do recurso. Antes da interposição do recurso, admite o quê? Renúncia. Interposto o recurso, não se fala mais em renúncia, mas apenas em desistência. Então a desistência ela é manifestada pelo recorrente após ele interpor o recurso. A renúncia é manifestada pelo recorrente antes de ele interpor o recurso. Perfeito. Essa desistência pode ser total ou parcial. A sentença condenou danos morais, lucros cessantes e danos emergentes. Nosso exemplo. Eu recorri da sentença de forma integral, discutindo todas essas questões. E eu falo o seguinte, eu desisto do recurso em relação ao dano moral. Eu vou me contentar com ele. Desisto em relação ao dano moral. Beleza, uma desistência parcial. Pode também. Ou você pode desistir de todo o recurso. Para que haja desistência, como a desistência é um ato dispositivo, o advogado deve ter poderes especiais. Então você, na sua procuração, já coloque esses poderes. É importante. Poder para, por exemplo, receber, confessar, transigir, desistir, renunciar, reconhecer a procedência do pedido. Tudo isso você pode colocar na sua procuração e quando você for requerer uma desistência, o tribunal deve verificar na procuração se você tem poderes especiais, tá bom? O advogado tem poderes especiais. Exige-se consentimento do recorrido? Não. A desistência não depende de consentimento do recorrido. Desistência e repercussão geral reconhecida. Olha que interessante. A desistência do recurso não impede a análise de eventual repercussão geral já reconhecida. E também não impede o julgamento, por exemplo, de um recurso extraordinário ou um recurso especial repetitivo. Olha que interessante, me permitam aqui abrir o artigo 998, parágrafo único, tá? Analisem aí comigo, abram por gentileza. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Vocês estudarão aí certamente o julgamento de recurso especial ou mesmo o julgamento de recurso extraordinário repetitivo, tá bom? O objetivo do recurso especial repetitivo e do recurso extraordinário repetitivo é o de firmar uma tese jurídica e, consequentemente, um precedente vinculante, tá bom? Então, essa desistência não impede a análise dessa questão já admitida pelo tribunal, quer seja a própria repercussão geral já reconhecida lá no Supremo Tribunal Federal ou mesmo o julgamento de recurso repetitivo, recurso especial ou recurso extraordinário repetitivo no âmbito do STJ ou do STF. Desistência versus incidente de resolução de demandas repetitivas. A desistência do recurso que gerou o IRDR, vamos ter uma aula sobre IRDR, não se preocupem, um incidente de resolução de demandas repetitivas. Imagine um recurso de apelação. E lá no recurso de apelação, você percebe que aquela questão ela é unicamente de direito e há uma efetiva repetição desse tema em outros processos. Você requer ao tribunal, você pode requerer ao tribunal que o tribunal instaure o incidente de resolução de demandas repetitivas. Ele vai decidir sobre aquela questão e vai firmar uma tese jurídica, um precedente vinculante. Só que aí você fica com medo do seguinte, caramba, é melhor desistir do recurso, porque pode ser que a tese que vai ser firmada, que essa tese seja contrária aos meus interesses. A desistência ou o abandono do processo do recurso, quando já instaurado o IRDR, não impede que o IRDR seja julgado, tá bom? Não impede que o IRDR seja julgado. É possível repropor o recurso após a sua desistência? Não. Vamos imaginar o seguinte, recurso de apelação. Qual é o prazo? 15 dias. Imagine que você desista no 10º dia. 11º dia, a desistência é homologada pelo tribunal. Como você ainda tem alguns dias, basicamente aqui mais 4 dias, o que você pode pensar? Você pode pensar assim,
eu posso me arrependi da desistência, vou interpor novamente o recurso porque eu ainda estou dentro do prazo. Não pode. No momento em que você interpõe o recurso, há uma preclusão consumativa. Logo, se você desistir, ainda que você tenha interposto o recurso dentro do prazo e a desistência tenha ocorrido ainda dentro do prazo, você ainda tenha prazo, você não pode mais recorrer novamente, tá bom? E a renúncia? A renúncia é basicamente isso que eu falei, só que ela vem antes da interposição do recurso. É um ato dispositivo e é um ato expresso, sempre antes do recurso. Se já houve interposição, não há que se falar em renúncia, mas apenas em desistência. É possível uma renúncia convencional por meio de negócio jurídico processual antes mesmo da decisão recorrida? Sim. No início do processo, eu já posso celebrar com a outra parte um negócio jurídico processual dizendo o seguinte: nós não recorreremos contra as decisões interlocutórias. É uma renúncia prévia das duas partes, um negócio processual que vai dizer que contra a decisão interlocutória naquele processo não haverá recurso. Olha que interessante. Ou seja, é uma renúncia convencional. As partes convencionam nesse sentido e elas renunciam, tá bom? E por fim, não pode haver aceitação. Aquele que aceitar expressa ou tacitamente uma decisão não pode recorrer. Se o juiz me condena a pagar uma determinada quantia, eu sei que eu posso interpor o recurso de apelação e ao interpor o recurso de apelação haverá o efeito suspensivo. E eu não preciso pagar agora, porque eu interpus o recurso de apelação. Só que ao invés de eu interpor o recurso de apelação, eu simplesmente pago, cumpri a decisão espontaneamente. Veja, nesse caso eu aceitei a sentença. A aceitação me impede de recorrer. Eventual recurso interposto será considerado aqui uma violação ao próprio princípio da boa-fé processual, dentro daquela perspectiva de proibição de comportamento contraditório. Aquele que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Essa é a aceitação. Tá legal? Muito bem, meus amigos, chegamos então ao final da nossa primeira aula sobre recursos no nosso módulo 9, primeira aula aqui, a primeira parte da teoria geral dos recursos. Na nossa próxima aula, estudaremos então a segunda parte da teoria geral dos recursos para depois analisarmos os recursos em espécie, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.